Imaginemos o seguinte cenário. A pessoa acorda pela manhã, pensa numa vontade assim absurda de comer uma bela fatia de bolo de chocolate e no exato instante em que a imagem do doce se forma na mente, o celular vibra. Aham. E a mensagem na tela sugere uma opção de café da manhã mais saudável, sabe? Com aveia e frutas. Tudo porque o sistema detectou perfeitamente aquele pico de desejo por açúcar direto nas ondas cerebrais. É meio assustador, mas fascinante ao mesmo tempo. Pois é. Ou então pensemos na possibilidade de aprender habilidades super complexas quase de forma instantânea. O download de um programa de artes marciais ou de um idioma novo indo direto para o cérebro. Exatamente como naquelas cenas clássicas dos filmes, né? Tipo Matrix ou A Origem. Isso mesmo. Parece uma daquelas obras de ficção científica ambientadas num futuro muito distante. Mas a grande surpresa para quem nos ouve agora é que as sementes dessa realidade já estão sendo plantadas hoje. E de uma forma muito mais concreta do que a maioria imagina. É uma transição fantástica. O que antes ficava restrito aos roteiros de Hollywood, hoje está acontecendo agora, em laboratórios médicos e centros de pesquisa de ponta. E é exatamente esse o foco da nossa imersão de hoje. Nós fizemos um apanhado bem profundo sobre os avanços, o estágio atual e as perspectivas dessas neurotecnologias. É o que a gente chama de interfaces que conectam o cérebro humano a máquinas. O desenvolvimento disso está num ritmo vertiginoso. Sim, e a nossa missão hoje é desvendar como essa fusão entre a mente e a máquina está saindo dos laboratórios e entrando no mercado. Vamos falar sobre promessas, ameaças, o campo minado ético que isso gera e, claro, as implicações para o direito. Especialmente a posição de vanguarda que o Brasil está assumindo nesse cenário legal, o que é um ponto altíssimo da nossa análise. Com certeza. E para darmos o pontapé inicial, eu acho que a gente precisa separar muito bem o que é expectativa exagerada da cultura pop, aquele famoso neurohype. Do que é a realidade clínica, exato. E olha, a realidade médica já é, por si só, de cair o queixo. Sem dúvida. Hoje, as neurotecnologias estão literalmente devolvendo o movimento e a capacidade de comunicação para pessoas com paralisia severa. É um lado quase milagroso. Sim, tem pacientes que não conseguiam se comunicar de forma alguma e, através de implantes no córtex motor, agora conseguem digitar palavras numa tela de computador só imaginando o movimento da mão. Eu fico impressionado com isso. E a gente também tem o uso da estimulação cerebral profunda, o DBS, que está ajudando demais no tratamento de doenças como o Parkinson. A qualidade de vida que isso devolve não tem preço. Nenhuma. Até a optogenética. Para quem não está familiarizado com o termo, é uma técnica que usa a luz para ativar genes e ligar ou desligar neurônios. Tem um potencial curativo gigante. Mas é aí que a coisa começa a ficar complexa. Exato, porque o interesse no mapeamento do cérebro deixou de ser puramente médico e altruísta, não é? Precisamente, a gente entrou numa corrida comercial de bilhões de dólares. As maiores empresas de tecnologia do Vale do Silício, junto com agências de pesquisa militar, estão investindo pesado nisso. O que traz a questão da tecnologia de uso duplo. Isso. A mesma base tecnológica para curar uma depressão severa pode ser usada num projeto militar ou para coletar dados comportamentais de consumidores comuns. E aí rola uma colisão frontal de culturas. A mentalidade do Vale do Silício de construa rápido e conserte os erros depois, batendo de frente com um órgão mais complexo e íntimo que nós temos. O cérebro humano. Não dá para simplesmente lançar um patch de atualização se a mente de alguém bugar. Não tem botão de reiniciar. E especialistas já preveem que, logo logo, a gente vai ter dispositivos portáteis como tiaras ou fones de ouvido que podem substituir os smartphones. Imagina controlar a casa toda só direcionando o pensamento. A conveniência é um chamariz poderoso, mas traz um custo que a sociedade e o direito não estão prontos para pagar. A velocidade da inovação atropela a regulação. E é por conta desse abismo que um grupo forte de neurobiólogos, juristas e fundações internacionais propôs a criação dos neurodireitos. É uma atualização urgente dos direitos humanos. Faz todo sentido. A Declaração Universal de 1948 não tinha como prever máquinas lendo pensamentos. E os materiais que a gente analisou dividem esses neurodireitos em 5 pilares fundamentais, certo? Isso mesmo. O primeiro pilar é a privacidade mental.
ou neuroprivacidade. A nossa mente sempre foi nosso último refúgio seguro, nosso cofre inviolável. Mas a partir do momento em que tem sensores lendo a atividade elétrica do cérebro o tempo todo, esse cofre é arrombado. Abre margem para empresas extraírem dados sobre emoções cruas, opiniões políticas e pensamentos subconscientes. A mercantilização absoluta dos dados neurais. Pensa bem, se hoje as redes sociais já prevêem nosso comportamento só por causa do tempo que a gente para numa foto na tela, Imagina se tiverem acesso às ondas cerebrais. Elas não precisam mais adivinhar nada. a privacidade como a gente conhece estaria extinta. E isso nos leva para o segundo pilar que eu acho ainda mais perturbador: a identidade pessoal e a continuidade psicológica. Esse é um dos dilemas bioéticos mais sérios de hoje. E não é futuro, são casos clínicos documentados. Pacientes com Parkinson que usam os estimuladores cerebrais profundos têm melhoras motoras incríveis. Mas às vezes isso afeta o comportamento. Sim, em alguns casos, os impulsos elétricos afetam redes neurais adjacentes. O paciente desenvolve do nada uma impulsividade extrema ou vício em jogo, algo que ele nunca teve na vida. E a linha entre a máquina e a personalidade some. Como a pessoa ou a família vai saber se aquele desejo de apostar tudo no cassino é genuíno ou se é só um desajuste na voltagem da máquina na cabeça dela? Dilui completamente a responsabilidade, o que liga perfeitamente com o terceiro pilar dos neurodireitos, o livre-arbítrio e a agência humana. É o medo puro da manipulação. Se a tecnologia pode ler impulsos antes mesmo deles chegarem à nossa consciência, ela também poderia, teoricamente, escrever ideias, né? Fazer com que a gente não saiba mais o que é pensamento nosso ou o que foi induzido de fora. E vamos colocar isso na perspectiva legal para quem acompanha a nossa análise. Se alguém, com um implante desses, comete um crime, a defesa pode alegar que o algoritmo falhou. De quem é a culpa? Do usuário? Do engenheiro de software? O direito não tem respostas para isso ainda. E junto a isso, temos o quarto pilar, o acesso equitativo. A questão do aprimoramento cognitivo. Exato. Hoje, essas interfaces custam fortunas, papo de $100 mil. Se usarem isso em pessoas saudáveis para aprimorar o cérebro, aumentar memória ou foco, A gente cria uma sociedade rachada ao meio. Duas velocidades biológicas. Uma elite com cérebros aprimorados e pessoas normais que não conseguem competir no mercado de trabalho. agrava a desigualdade de uma forma brutal. E para fechar os 5 pilares, o quinto é a proteção contra vieses. Algoritmos neurais reproduzindo preconceitos estruturais. Sim, se a gente treinar os sistemas com dados contaminados por preconceitos humanos, vamos criar tecnologias profundamente discriminatórias. Avaliando de forma tendenciosa a capacidade ou até a dor de grupos minoritários. É um verdadeiro campo minado. Com certeza. Mas diante disso tudo, como o mundo jurídico está reagindo na prática? A gente acompanhou que rolou um marco histórico na América Latina, não foi? O Chile fez história. Em outubro de 2021, eles foram o primeiro país do mundo a alterar a Constituição especificamente por causa da neurotecnologia. Protegeram a integridade física, psíquica e os dados cerebrais. Sem consentimento, ninguém toca nisso. Foi uma aposta legislativa focada num direito humano fundamental. Mas nem todo mundo segue essa linha filosófica. Tem lugares adotando uma visão bem mais pragmática, mais utilitarista. O estado do Colorado, nos Estados Unidos, é um exemplo fortíssimo. A abordagem deles é focar na regulação rigorosa da infraestrutura dos dados. Proteger o dado neural é o jeito mais rápido de proteger a mente hoje. Eles criam barreiras burocráticas ao redor da informação digital extraída do cérebro, sem precisar entrar no debate abstrato do que é a consciência. Mas aqui vale a pena trazer a visão crítica também, o outro lado da moeda. Tem muitos juristas e acadêmicos alertando que essas propostas de neurodireitos podem ser perigosamente vagas. O receio é que, motivados pelo medo excessivo do neurohype, acabem inviabilizando pesquisas científicas vitais. Imagina um laboratório sério tentando curar o Alzheimer, esbarrar numa lei que trata a pesquisa como um crime contra a mente, só porque o conceito de livre-arbítrio na lei ficou confuso.
A distinção clara entre o uso comercial das Big Techs e o uso para pesquisa médica tem que estar na lei, senão é um tiro no pé. Exatamente. A balança é delicada. Mas o que eu acho fantástico, e é um ponto central da nossa imersão de hoje, é o cenário brasileiro nisso tudo. A gente geralmente acha que o Brasil só importa leis de fora depois de anos, mas aqui o jogo virou. O Brasil está assumindo um protagonismo fortíssimo. Existe uma movimentação robusta acontecendo. Um exemplo claro é a PEC 29 de 2023, que está tramitando no Senado. Essa proposta quer incluir a proteção à integridade mental direto no artigo 5º da Constituição. Como um direito e garantia fundamental. Colocar a proteção dos nossos pensamentos no mesmo degrau que o direito à vida. É um recado pesadíssimo. E na Câmara dos Deputados também tem PLs, tipo o 522, de 2022, e o 1229, de 2021. O objetivo deles é alterar a LGPD. Isso. Incluir os dados neurais como dados sensíveis, o que exige consentimentos super destacados e proíbe o compartilhamento para vantagem econômica. Acaba aquela história de clicar em li e aceito sem ler. O seu padrão de ondas cerebrais não pode virar mercadoria de marketing digital. Perfeito. E a discussão está tão avançada que a Comissão de Juristas para a Reforma do Código Civil sugeriu incluir um livro inteiro de direito civil digital. Abordando diretamente a proteção da personalidade no ambiente digital e os neurodireitos. Isso mostra uma maturidade institucional incrível do Brasil. Mostra mesmo. E para conectar tudo isso com quem está acompanhando a gente, parece papo para o século 22, mas essa interação já é real. Clínica e comercialmente real hoje. A velocidade da inovação não está pedindo licença. O que está em jogo é a essência do que nos torna humanos, nossos pensamentos não ditos. É uma encruzilhada evolutiva. A tecnologia perfurou a última barreira de privacidade que a natureza nos deu, o nosso crânio. O direito tem que ser tão corajoso quanto a ciência. É um exercício de equilibrismo, proteger a mente sem asfixiar o progresso médico. E para encerrar, a gente quer deixar uma provocação para quem nos ouve pensar, uma semente reflexiva. O conceito do juramento tecnocrático. Exato. Os médicos fazem um juramento de Hipócrates de não causar dano. Agora, estudiosos propõem que engenheiros, desenvolvedores e investidores de neurotecnologias façam um juramento ético parecido. Um compromisso moral desde a primeira linha de código para proteger a integridade da mente. E fica a pergunta: será que o futuro da nossa liberdade cognitiva vai depender de juízes e leis ou da bússola moral de programadores do Vale do Silício fazendo um juramento? É algo profundo para se refletir. A gente vai ficando por aqui nesta análise de hoje. Até a próxima imersão.